Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Cordeiro. Fanny Crosby escreveu há muito tempo: e face a face vê-lo-ei, e de graça salvo eu cantarei. Obrigado, John, obrigado, cantores e músicos. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo agora no Evangelho de João. João 3, começando com o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui está o Evangelho todo contido nesta passagem. O julgamento é este, que ele não veio para condenar, mas haveria condenação, ainda que ela não fosse trazida por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Desejo falar hoje sobre o amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Desejo que vocês olhem antes de tudo para o amor derramado. Deus nunca faz nada que é limitado. Ele faz tudo de maneira gigantesca. Pense nisso. Cantamos às vezes gotas somente nós temos, mas Deus quer nos mandar uma cachoeira. Aleluia. Quando vocês ligam para este programa em todo o mundo, ou aparecem as cataratas do Niágara rolando, ou as quedas do Iguaçu em cachoeiras, porque elas tipificam de um modo vivo a atuação do Espírito Santo e o amor de Deus. Aleluia. Quando Jesus veio ao mundo, não veio, como eu disse há pouco para algumas pessoas, não veio para a raça negra, nem para os brancos, nem para os vermelhos, ou para os pardos, ou amarelos, mas ele veio para o mundo todo. Ele veio para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito. Deus age de modo grandioso. Ele não faz as coisas de modo pequeno, mesquinho e acanhado. Por essa razão é que ele pega vocês, que são podres e sujos, profanos e maus, e obscenos, degenerados e corrompidos, e muda a sua vida e os torna campeões da graça e misericórdia. E ele age de modo imenso. Aleluia. Glória a Deus. Por isso ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não poderão vencê-la. É minha igreja. Tenho pensado muitas vezes, tenho visto um pouco da maldade humana. Tenho indagado muitas vezes como pode Deus amar um planeta tão corrompido e mau,
Porque ele não riscou o homem quando caiu. Ele tem 1 trilhão de planetas. Porque ele não abandonou, porque ele ainda ama este mundo mau e podre. Tenho pensado muito nisso. Procuro me colocar no lugar de Deus e naturalmente não posso, e vou ser franco com vocês, eu acho difícil amar certas pessoas. Você pode não admitir, mas eu admito. Sei que alguns dizem isso é terrível. Bem, estou tentando provar algo. É difícil amar certas pessoas. Mas Deus não tem dificuldade. Ele ama a todos. Ele ama este mundo. E como pode fazer isso? Como pode amar? Como pode fazer isso? Sabem, a diferença é esta. É que Jimmy Swaggart foi criado por Deus, você foi criado por Deus, e Deus teria de me mudar, mas Deus, Ele é todo amor. É a sua natureza. Ele é amor. Deus é amor. É por isso que não estou no inferno. É por isso que você não está no inferno. E eu quero dizer uma coisa: Deus não me ama mais agora do que quando eu era rapaz afastado de Jesus Cristo. Você pode ser o maior viciado em drogas que já viveu, e depois que é salvo, Deus não ama mais você depois de ter sido salvo do que amava antes de ser salvo, porque Deus ama o mundo. Agora pense nisso. É a natureza dele. Amor derramado. Que nos deu o seu Filho unigênito. Nunca houve alguém como Jesus. Você pode me experimentar, você pode me irritar quando começa a ofender Jesus Cristo. Fico zangado. Tenho de ranger os dentes às vezes, quando estou no meio de determinadas pessoas e elas então tentam diminuí-lo. Isso me faz perder a paciência, tenho de tomar emprestada. Porque Ele é meu Redentor, é meu Salvador, é meu Senhor, é o meu Cristo. É meu Deus, aleluia. Foi Ele que pisou aquele lagar por mim, morreu por mim, provou seu amor por mim. Estou contando algumas coisas de mim hoje que eu nunca contei a ninguém na vida. Mas estou sendo sincero. O amor derramado, o sangue derramado. Quero apresentar um pequeno quadro do que acontecia nos sacrifícios judaicos. Quando o homem pecava, ele trazia um bode ou um cordeiro e colocava a mão na cabeça dele, indicando que seus pecados tinham sido transferidos dele para o animal. E o seu pescoço era cortado e o sangue escorria. Em Levíticos, eu creio que é capítulo 4, versículo 25, ele pegava o sangue e aplicava o sangue. O sacerdote o punha nos chifres do altar, pegava o dedo e punha nos chifres do altar de bronze. Então ele tomava o sangue que tinha derramado na bacia, que tinha sobrado, então derramava na base do altar de bronze, o sangue derramado. Pedro disse que fomos comprados não por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas pelo sangue precioso, e podemos parafrasear, pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue, literalmente derramou. Um judeu convertido me disse outro dia, isso me impressionou, eu nunca havia pensado nisso.
Eu já estudei as ofertas do culto judaico, já estudei o altar de bronze, a bacia de bronze e também o lugar santo, e à direita a mesa da propiciação, e em seguida o altar do incenso, e logo à esquerda no lugar santo ficavam os 7 candelabros de ouro, e abrindo a cortina, o querubim lá guardando os santos dos santos, e se alguém pudesse entrar, aí então ficava a arca da aliança com o propiciatório e os querubins por cima do propiciatório. E eu tenho pregado, ensinado, estudado isso intensamente, porque tudo isso fala muito da minha redenção. Mas ele disse algo que eu nunca pensei. Disse que os sacrifícios ali oferecidos nunca cessavam de ser oferecidos. Em Jerusalém, se você fosse lá e subisse naquele monte, podendo imaginar onde o templo foi erguido há muitos e muitos anos, e como eles ofereciam esses cordeiros, não paravam de oferecê-los 24 horas por dia. Um grupo de sacerdotes saía e o outro grupo entrava, oferecendo sacrifícios. O ribeiro de Cedrão, que corria ali por perto, estava sempre vermelho, com o sangue de touros, bodes e cordeiros, que eram sacrificados. E ele disse que esse não era um quadro bonito. Por alguma razão, senhores, eu tinha na mente um quadro, não sei por que eu pensava assim, mas parecia bonito. Em minha mente, a oferta do cordeiro, por causa do que representava, mas ele disse que aquilo era feio, era horrível. O cheiro era tão acentuado que você quase não aguentava aquele cheiro todo. A oferta constante daquela carne queimada, aquela carne crua, e o sangue constantemente correndo pelas canaletas e descendo para o ribeiro Cedrão. O cheiro, o odor fétido. E ao ouvir isso comecei a chorar. E pensei, Deus, pensamos no Calvário, achamos que é lindo, é maravilhoso. Mas foi o espetáculo mais horrendo que se contemplou entre o céu e a terra. Não há palavras para se descrever aquela morte tão pavorosa. Eu acho graça quando ouço falar a respeito do chamado sudário de Turim, e eles pretendem que de fato ele cobriu a face de Jesus, e ele está na Itália hoje. Isso é outro embuste. Como você sabe, Jimmy Swaggart, vou dizer como sei, porque Isaías disse que o seu aspecto se desfigurou, sua aparência tão mudada, que ele já não parecia uma criatura humana. Ele foi torturado como ninguém foi torturado, e ele nem mesmo teria sido reconhecido. E alguma coisa colocada no seu rosto não teria deixado nenhuma figura, porque sua barba tinha sido puxada, arrancada da sua face, espinhos na testa, e sua cabeça inchou e dobrou de tamanho. Dizem que centenas de soldados romanos, com um caniço na mão, vinham e batiam no seu rosto, batiam na sua face, porque ele era somente alguém condenado à morte. E pense 100 homens, ou 200, ou 300 homens, batendo nele, cuspindo e batendo e cuspindo nele. Não deixaria nenhuma marca, seu rosto não seria mais do que um pedaço de carne inchada. Quando o penduraram na cruz, os pregos não vararam suas palmas, é o que dizem, mas não foi, eles vararam o seu pulso.
Na linguagem judaica, o pulso era parte da mão. Quando se lê na Bíblia, a sua mão quer dizer o seu pulso. Na linguagem judaica, quer dizer o pulso e a mão. Se tivesse varado a mão, o peso teria rasgado a mão entre os dedos. Mas o pulso é que foi varado. E as suas mãos ficaram caídas assim. E quando ele levantava e procurava um pouco de ar, e abaixava o corpo, o peso lançava as mãos para frente. E o comentarista diz que quando ele movimentava as mãos, o sangue então descia pelas suas feridas, com a palpitação das mãos e o espasmo dos músculos, fazia jorrar o sangue, de modo que o chão ficou ensopado de sangue junto da cruz. O sangue vertido, o sangue vertido, o sangue vertido. Ele pagou um preço horrível, literalmente derramou seu sangue. Aleluia! Para sempre cantarei, oh, eu sempre amarei essa cruz, até que afinal minha vida se vá. E me apegarei a essa cruz até que a troque um dia por uma coroa. Igrejas continuem cantando da cruz, pastores preguem sempre sobre a cruz, coros cantem sobre a cruz, e não se esqueçam que dela vem a nossa salvação. Como Paulo dizia, eu me glorio na cruz. Aleluia! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vou dizer por quê. É porque pela cruz vem a redenção, pela cruz vem a salvação, pela cruz vem o perdão, pela cruz vem a graça, e pela cruz vem o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Ele disse, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória! Aleluia! Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus! Eu quero que isso penetre. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Como a salvação é para todo mundo, o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes. Satanás, ouça-me. O Espírito Santo é para os católicos, o Espírito Santo é para os batistas, é para os metodistas, é para os da Assembleia de Deus, é para todas as igrejas pentecostais do Canadá. O Espírito Santo é para os nazarenos, é para o exército da salvação. O Espírito Santo é para o preto, para o branco. O Espírito é para o vermelho, o Espírito é para o amarelo, o Espírito Santo é para o pardo. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E esta é só a introdução da minha mensagem. Tudo o que eu disse. Agora é que eu vou começar mesmo a pregar a minha mensagem. Agora. Uma igreja, um pastor, um crente sem o batismo no Espírito Santo é uma perda do tempo de Deus. E eu quero dizer isso de novo. Uma igreja, um coro, diáconos, crentes, evangelistas, pastores, mestres, seminários, escolas dominicais, centros de educação cristã, sem o batismo no Espírito Santo, são uma perda de tempo.
Alguns de vocês, pastores pentecostais, estão olhando para mim e dizendo: bem, eu vou fazer mais um outro curso. Você não precisa de um outro diploma de alguma universidade por aí. Você precisa entrar no seu gabinete e aí desligar o telefone e desligar a televisão e se prostrar perante o seu Deus e dizer: enche-me com o Espírito Santo, que ele corra como um rio em minha alma, que ele corra como um rio em meu coração, que ele me lave por completo, que ele transforme a minha vida por completo, que eu chegue ao ponto de não ver senão Jesus Cristo, de ver só o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí eu volte para o meu púlpito como um leão cheio do Espírito Santo. É disso que você precisa hoje. Eu fico doente quando ouço um pastor após outro: estou fazendo um outro curso. Senhor, ajuda-nos. Quero dizer uma coisa. Até aqui eu tenho estado calmo, tenho estado sereno. Quero dizer isto. Estou cansado de igrejas pentecostais que têm o nome pentecostal na porta, mas não são. Se você vai anunciar uma mercadoria qualquer, tenha um pouco dela dentro da caixa. Ou tire o rótulo dela. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque lá de onde eu venho, bem lá no sul dos Estados Unidos, quando pensamos no Canadá, pensamos em gente que acredita na palavra de Deus, que está pronta a morrer por ela, pronta a defender esta palavra, gente que é cheia do Espírito Santo. É o que eu sinto em relação ao Canadá. Eu sou fanático. É melhor que eu admita isso logo. Eu sou. Pois bem. Vou fazer algumas declarações agora. Eu quero que você me ouça. A única diferença entre pentecostais e não pentecostais é falar em línguas. É a única diferença. Agora pense bem nisso. A única diferença entre aqueles que não creem no batismo no Espírito Santo e em falar em línguas e os que creem está no falar em línguas e dizem: bem, mas o que isso pode me trazer? Eu vou dizer uma coisa que talvez venha chocar você. Baseado naquele livro, agora me entendo, vou fazer uma afirmação: tudo que Deus dá a este mundo vem através de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Isto é, você não terá nada se o Espírito Santo não fizer a obra. Se a convicção no coração de um bêbado ou quem quer que seja, é o poder do Espírito Santo quem traz. Ele é o despachante. Eu digo isso com profundo respeito. E eu entendo esse nascimento do Espírito. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu não estou falando de ser salvo agora. Você é salvo por confiar em Jesus. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo ou falar em línguas. E eu espero que você entenda tudo isso. Estou falando sobre o batismo no Espírito Santo. E eu sei que nós, pastores, pregamos que todos os que são salvos têm o Espírito Santo. E eu tenho pregado isso. Mas Deus me tem falado a respeito disso. Jesus, em João 14, disse aos discípulos: agora vocês têm o Espírito Santo com vocês, mas então, depois que ele vier, vocês irão tê-lo em vocês.
O ponto que eu quero esclarecer é este: quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, eu creio e ensino que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, fala em outras línguas, conforme o Espírito de Deus permite. E eu não deixo de dizer isso porque é bíblico, é um fato e é verdade. É a evidência física inicial, há outras evidências, mas essa é a evidência física inicial do que o recebe. Mas quando isso lhe acontece, é muito mais do que falar em uma língua que você não entende. E não falo do que acontece quando você cresce na fé, estou falando da experiência de uma vinda especial do Espírito Santo dentro do seu coração e da sua vida, que não há palavras para descrever devidamente. Jesus descreveu deste modo: está com você, mas estará em você. Quer dizer, Jimmy Swaggart, que eu não tenho o Espírito Santo em mim se não falar em línguas? Não disse isso. Eu disse que você não tem o Espírito Santo da maneira como deveria tê-lo em você se não for batizado no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. E você pode não concordar, mas eu estou certo e não faz diferença o que você pense. Aleluia! Glória a Deus! Oh, eu sei que isso tem causado mais controvérsia entre as igrejas do que outra coisa. Alguns dizem que é do diabo e... Bem, se isso é mesmo do diabo, é a única coisa que o diabo faz que leva você a amar mais a Bíblia, amar Jesus Cristo, ganhar almas, chegar-se a Deus e querer ir à igreja todo dia. Você terá uma revelação de Jesus Cristo como nunca teve antes, quando você for batizado no Espírito Santo. E esta é realmente a maior coisa que pode acontecer para você. Jesus se torna mais do que somente uma pessoa, ele tem um relacionamento renovado com a pessoa cheia do Espírito Santo, que só acontece com o que é batizado no Espírito. Eu sei do que estou falando. Agora vamos ver as manifestações. Em Marcos 16, e eu vou pregar sobre algo que não se ouve muito nos dias atuais. Está em Marcos 16, versículo 17, Jesus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu vou lhes dizer como é que a igreja deve ser quando é uma igreja verdadeira. Se a igreja não for assim, ela então está perdendo tempo em se chamar de igreja. Agora entenda-me, você que assiste na televisão, você vai à igreja, senta lá, então o pastor se levanta e faz um arrazoado de 35 minutos sobre o resumo de um livro que ele leu na semana passada, e você está lá e fica se mexendo, cansado, e já não aguenta mais, e fica olhando, e afinal ele diz: vamos levantar e cantar, e você levanta e sai pela porta fora. É a coisa mais chata do mundo. Eu não iria. Eu não vou. Eu não vou nessa coisa. Aleluia. Aleluia. Eu creio que onde o Espírito é derramado, vai haver liberdade. Deus não é uma figura sentada no céu e nós vamos à igreja como soldadinhos, domingo de manhã, citamos um ou dois textos, damos a nossa oferta, tomamos a comunhão e saímos. O culto é mais do que isso. Porque as igrejas do mundo, de modo geral, aceitam o amor derramado e o sangue derramado, mas rejeitam o Espírito derramado. Ele disse: esses sinais hão de acompanhar os que creem.
Então ele disse: em meu nome. Eu tenho um nome que levo comigo. Eu tenho usado no mundo todo. Em meu nome. Ainda estão comigo? Vocês estão falando aos da televisão. Ainda estão comigo? Em meu nome. Vamos agora, fiquem bem sentados. Vibrem comigo, porque esta é a igreja verdadeira. Ele não disse: vocês vão construir suntuosas catedrais com seus lindos vitrais e um cantor famoso se levanta e canta. Ele não disse isso. Glória, aleluia, aleluia. Mas ele disse: em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expelirão demônios. A igreja do Deus vivo deve declarar guerra ao diabo. Em meu nome expelirão demônios. Estou falando de demônios. Em nome de Jesus, saia dele. Em nome de Jesus, saia dela. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, haverá poder para expulsar os demônios. Mas hoje, em muitas igrejas, se trouxerem uma pobre alma dessas, eles dirão: olha, é bom você chamar o doutor fulano. Bem, ele dirá: eu já diagnostiquei casos desse tipo. Eu acho que há dificuldades no terreno emocional, mas eu sou formado nisso e eu creio que dentro de 1 ou 2 anos poderemos trazê-lo de volta à saúde emocional. E eu só tenho de dizer: conversa, conversa. Ó Deus, dá-nos pastores cheios do Espírito Santo, que saibam usar o poderoso nome de Jesus Cristo, que enfrente os demônios do inferno sem medo e digam: em nome de Jesus, demônio, sai dele. Em nome de Jesus, Satanás, sai dele. Em meu nome expelirão. Para isso que a igreja existe. Senhora, não é para ir à igreja domingo com o seu extravagante vestido novo. Você não vai lá para apresentar a última moda. A igreja não é modelo arquitetônico nenhum. É para expelir demônios. Sabem, nós da América e vocês do Canadá, nós não fazemos muito disso por causa do efeito do cristianismo sobre os poderes do inferno, mas em muitos países que há no mundo, os poderes do inferno estão completamente soltos. Glória. Eu poderia contar uma história após outra, mas eu não tenho tempo. Eles expelirão demônios. Estou falando que a verdadeira igreja deve ser não um tipo de igreja que quer agradar a todos e não quer ser contra ninguém. Deus nos deu homens. Quando falavam de João Batista, diziam: houve um homem enviado de Deus, chamado João, não saindo de uma boutique ou vindo de um salão de beleza com unhas pintadas, mas um homem enviado de Deus, cheio do Espírito Santo, que clamou e disse: está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Há 20 anos atrás ouvi os doutores em teologia dizerem: isso é uma novidade, vai morrer logo.
Mas sabem, eles é que morreram. Aleluia. Ele está derramando o seu espírito no mundo todo. Está derramando o seu espírito pelo mundo. Está derramando o seu espírito pelo mundo. No Madison Square Garden, há pouco tempo em Nova York, tivemos mais de 4.000 pessoas que vieram para receber o Espírito Santo. O que você acha disso? 4.000 pessoas de um culto que vieram à frente para receber o dom do Espírito Santo. E eu estou sendo extremamente cuidadoso quando digo que 1.000 deles foram cheios do Espírito. Pegarão em serpentes. Não, pregador, eu não quero saber disso. E olhe, é aqui que nós nos vamos separar. Oh, eu não devia dizer isso, eu não vou dizer, é melhor não dizer. Mas esta passagem bíblica não quer dizer lidar com víboras ou serpentes, não tem nada a ver com isso. A palavra pegar no original é airo, que quer dizer pôr de lado. Vocês vencerão as serpentes, e Jesus diz em Lucas: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. O que é que Marcos diz? Em meu nome vocês vencerão demônios. Em meu nome pisarão sobre o diabo. Em meu nome pisarão em serpentes. Em meu nome andarão sobre elas. O diabo não pisará você, mas você pisará sobre ele. Satanás não o dominará, você dominará Satanás. Estou aqui para dizer-lhe que o fogo está caindo em todo o mundo. O vento está soprando no mundo todo. Em meu nome pisareis demônios. Filho de Deus, não levante pela manhã se arrastando. Levante-se como campeão. Endireite os ombros. Diga glória a Deus, Jesus é Senhor. Este é outro dia que o Senhor fez e vou me regozijar e alegrar nele. Diga: Brasil, você é privilegiado de ter um filho de Deus como eu morando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Em meu nome pisarão serpentes, andarão sobre os demônios. Mas se alguma coisa beberem, alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Eu orei: Senhor, afinal de contas, o que é que estás falando aqui? Para entender do que ele está falando, você tem de afastar o pensamento do seu círculo espiritual limitado. Sabe? Você me ouve? Nosso relacionamento com Deus muitas vezes está ligado com a nossa igreja, nosso pastor. Não está errado, mas eu estou dizendo como é. Quando Deus olha para uma coisa, ele vê o todo. Todo mundo. Se alguma coisa mortífera beberem, eu disse: Senhor, só uma pessoa em 10.000 vai beber alguma coisa mortífera em sua vida. Então por que colocaste isto aqui? E eu creio que tenho a resposta. O que Jesus quis dizer é de suprema importância. Ele quis dizer que para ele, levar o evangelho a todo mundo é a coisa mais importante. O cumprimento da grande comissão. O Brasil tem sido abençoado por Deus pelo esforço missionário de pessoas que saíram da sua terra e das igrejas desta nação e mandaram seus missionários a todo o mundo. E amigo, a gente se vê em cada situação. Tínhamos começado às 3:30 daquela manhã. Tínhamos ido de avião a uma pequena cidade no interior do Sudão, na África, e de lá de carro para um acampamento. Depois de várias horas, fomos de volta, umas 8 ou 9 horas, até uma cidade de uns 50.000 habitantes. E naquela cidade não havia água. Tinham tido uma seca. Algumas das crianças de 5 anos nunca tinham visto chuva. Por 2 semanas já estavam sem água nenhuma. O hotel em que ficamos, vocês precisariam ter visto, as paredes pareciam que tinham sido metralhadas. Vocês não imaginam a sujeira, não podem fazer ideia, era o melhor que havia lá.
restaurante ficava ali do outro lado da estrada. E eles estavam cozinhando algo parecido com galinha. Não sei o que era aquilo. Cheiro, E estávamos sentados, não tínhamos comido nada. Havia muito tempo. Havia 2 missionários conosco, da nossa organização, Jim Uzi e David Orleking. Eles trouxeram a comida e Jim e Dave comeram como se fosse um petisco. Comeram a valer. Só Deus sabe o que estava naquela comida. Eles comeram como se fosse um prato especial. Olhavam para mim e eu para eles e diziam: está gostoso. Vocês não calculam que situação. Lembre-se, se comerem algo mortífero não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus! Imporão as mãos dos enfermos e ficarão curados. Esta é a igreja verdadeira, cheia do Espírito. Recebemos uma carta outro dia de um senhor da América do Sul. Ele tinha 75 anos. Ele disse: Jimmy Swaggart, escreveu em português. E temos gente no escritório que traduz. Ele disse: eu não tenho uma televisão, mas há uma senhora que mora aqui perto, ela tem, e eu vou assistir seu programa e me regalo. Ele disse: ela não é crente, às vezes ela é má. Ele disse: um domingo eu queria assistir, é lógico, e eu fui pedir a ela se podia assistir lá, e ela disse: sim, se você apanhar 50 latas cheias de água. Ele disse: tenho 75 anos, eu levei 2 horas, mas carreguei aquela água para assistir ao programa. Isto é fome, amigo. Isto é fome. Eu temo pelo Canadá e pela América que tenhamos muito e não saibamos dar valor. O mundo tem tido muito pouco. Eu creio que Deus está prestes a derramar sobre estes povos também agora. O amor derramado, o sangue derramado, o Espírito derramado. Curvem a cabeça, por favor. Pai, eu te amo muito e te agradeço. Eu procurei pregar a tua palavra do melhor modo. Tenho fome do Espírito. Oh Deus, que Ele possa ter um domínio completo da minha vida. Eu peço que tu venhas derramar o teu Espírito sobre esta congregação nesta hora, nesta grande cidade de Toronto. Eu peço isso no santo nome de Jesus. Curvem a cabeça e fechem os olhos. O Espírito de Deus está neste lugar. Quantos aqui podem dizer? Podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que sou salvo, não tenho dúvida disso, mas ainda não fui batizado no Espírito, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito me permite. E eu quero ser cheio do Espírito Santo nesta hora. Erga sua mão, não vou constrangê-lo, esteja certo em todo o auditório. Muito obrigado. Vou pedir que todos levantem, todos neste auditório queiram ficar de pé.
E vou pedir a todos que ergueram a mão em todo este auditório, vou pedir que venham e fiquem de pé logo aqui. Peço que venham lá de cima, dos lados, esperaremos por vocês. Quero que venham enquanto eles cantam o hino Existe um Rio. Todos que ergueram a mão e disseram, eu quero o Santo Espírito, venham agora. Oh, Come to these waters.